O mundo está cheio de fatos que desafiam o senso comum. Você sabia que comer muitas cenouras pode deixar sua pele alaranjada? Ou que o alho, quando esfregado nos pés, pode acabar deixando gosto na boca? E que os tubarões já nadavam pelos mares antes mesmo de existirem árvores na terra? Pois é, este texto reúne uma seleção de curiosidades incríveis sobre o corpo humano, a natureza, os animais, o tempo e até sobre o próprio planeta em que vivemos. São fatos tão surpreendentes que fazem a gente repensar o que acredita saber. Aqui você vai descobrir por que os morangos não são considerados frutas de verdade. Como uma girafa usa o gosto da urina para escolher o parceiro. O que o Papa Francisco fazia antes de ser Papa e até porque o cheiro de grama cortada é, na verdade, um pedido de socorro das plantas. Prepare-se para uma viagem leve, divertida e cheia de descobertas. No fim, é impossível não se impressionar com a estranheza e a engenhosidade do mundo e com a forma como tudo, de alguma maneira, faz sentido. Frutas e classificações curiosas. O morango não é uma baga no sentido botânico. Para um fruto ser baga, precisa ter as sementes na parte interna e apresentar exocarpo, mesocarpo e endocarpo bem definidos. Como o morango carrega sementes por fora, ele não se enquadra. Framboesa e amora também não entram, porque são conjuntos de pequenas frutinhas agregadas. Já a banana, uva, melancia e berinjela são exemplos de baga verdadeira no vocabulário da botânica. Outra curiosidade é que laranjas nem sempre ficam alaranjadas. Em regiões muito quentes, o fruto produz clorofila extra na casca para se proteger do sol. O resultado é uma laranja com tom esverdeado por fora e sabor ainda mais doce por dentro. Vozes, personagens e inspirações. Francós é a ponte entre dois ícones. Ele interpretou e deu voz tanto a Miss Piggy quanto ao Yoda. Se baixar um pouco o tom de voz da Piggy, a semelhança com o Mestre Jedi é impressionante. No visual, Yoda herdou traços do próprio artista Stuart Freeborn e também de Albert Einstein, numa tentativa de transmitir sabedoria através da aparência. Genética em família. Há um caso interessante envolvendo gêmeos idênticos. Se duas irmãs idênticas se casam com dois irmãos idênticos e cada casal tem filhos, esses primos são geneticamente irmãos. Isso acontece porque gêmeos idênticos compartilham todo o material genético, tornando seus descendentes praticamente equivalentes no DNA corpo humano. Em foco, a alicina, substância responsável pelo cheiro forte do alho, consegue atravessar a pele, cair na corrente sanguínea e chegar à boca. É por isso que algumas pessoas juram sentir gosto de alho depois de esfregar um dente nos pés. Também existe uma combinação alimentar capaz de sustentar o corpo de forma básica. Batatas com manteiga, juntas, elas fornecem os macronutrientes essenciais para sobreviver, embora faltem vitaminas e minerais para uma dieta saudável. Cenouras em excesso causam carotenemia, quando o excesso de beta-caroteno no sangue se deposita sob a pele, deixando-a levemente alaranjada. As pessoas soltam em média 15 gases por dia depois de refeições pesadas. Esse número pode dobrar. Somando tudo, é o suficiente para encher um balão diariamente. O ácido do estômago é tão forte que pode corroer metal. Ele é composto por ácido clorídrico e enzimas digestivas. O estômago não se dissolve porque é protegido por uma camada de muco e secreções de bicarbonato
que neutralizam o ácido. Com o tempo, colchões acumulam suor, células mortas, ácaros e mofo. Em cerca de 10 anos, podem até dobrar de peso. Alguns tumores raros chamados teratomas podem desenvolver cabelo, dentes e até tecidos nervosos. Eles se formam a partir de células embrionárias que têm a capacidade de se transformar em diferentes tipos de tecidos. Altura, proporções e medidas de manhã, somos um pouco mais altos. Durante o dia, os discos da coluna se comprimem por causa da gravidade. E à noite, a altura diminui um pouco. Durante o sono, a coluna relaxa e volta ao tamanho normal. A envergadura de uma pessoa costuma ter o mesmo tamanho da altura e o pé geralmente mede o mesmo que o antebraço. Animais e suas singularidades. Os polvos têm um cérebro central e 8 minicérebros nos tentáculos, que funcionam de forma autônoma. Possuem 3 corações e sangue azul, por conter cobre em vez de ferro. O cérebro humano termina seu desenvolvimento por volta dos 25 anos, o que explica a impulsividade típica dos mais jovens. Girafas machos bebem urina das fêmeas para saber se estão no período fértil. Vacas, por sua vez, não têm dentes na frente da parte superior da boca. Usam uma placa rígida que ajuda a triturar o capim. Um dente de elefante pode pesar mais que um recém-nascido, e as artérias de uma balárrapo são tão largas que uma criança poderia rastejar dentro delas. Há milhões de anos existia um pinguim colosso, que chegava a 2 metros de altura. E os tubarões, pasme, surgiram cerca de 70 milhões de anos antes das árvores. Durante um período da história da Terra, as árvores não apodreciam porque ainda não existiam organismos capazes de decompor madeira. Elas caíam e, com o tempo, viravam carvão menos motivo, pelo qual o carvão é um recurso não renovável. O planeta por dentro e por fora. A maior parte do ouro da Terra está no núcleo. Há tanto ouro lá embaixo que, se viesse à superfície, cobriria o planeta com uma camada de quase meio metro de espessura. O Tiranossauro Rex viveu mais próximo da nossa era do que do Estegossauro. Trilobitas, por outro lado, surgiram e sumiram antes mesmo dos dinossauros existirem. Se o espaço vazio dos átomos fosse removido, toda a humanidade caberia no volume de um cubo de açúcar. É uma boa lembrança de como somos pequenos diante do universo. Curiosidades modernas e culturais: se um carro pudesse subir em linha reta a 100 km por hora, chegaria à borda do espaço em apenas 1 hora. Em Moscou, pessoas ricas já chegaram a alugar ambulâncias falsas para fugir do trânsito. No Japão, há um festival em que lutadores de sumô tentam fazer bebês chorarem, acreditando que o choro afasta espíritos ruins. Abraham Lincoln foi um excelente lutador. Antes de se tornar presidente, o Papa Francisco trabalhou como segurança de bar em Buenos Aires antes de seguir a vida religiosa. A expressão fazer um brinde vem dos romanos, que jogavam pão torrado no vinho para tirar o amargor e assim levantavam suas taças com literalmente um torrado. Hoje tiramos mais fotos em 2 minutos do que em todo o século XIX. Com câmeras no celular, a estimativa chega a bilhões de imagens por dia. Gary Kremen, fundador do Match.com, perdeu a namorada para um homem que ela conheceu no próprio site e ainda viu isso como prova de que seu produto funcionava. Ed Hedrick, criador do Frisbee, pediu que suas cinzas fossem transformadas em discos após a morte. E sua família cumpriu o pedido. Na Bélgica, no século XIX, tentaram usar gatos como carteiros.
O resultado foi desastroso. Alguns demoravam o dia inteiro para entregar uma mensagem. Algumas corujas foram vistas levando pequenas cobras cegas para o ninho, não como comida, mas para que elas comessem insetos indesejados. Filhotes de elefante dão risadas durante brincadeiras, e até ratos em laboratório soltam um chiado especial quando estão felizes ou sendo acariciados. Plantas, cheiros e insetos. O cheiro de grama cortada é, na verdade, o grito químico das plantas. Elas liberam substâncias voláteis que avisam as outras partes da planta para se regenerarem e afastarem pragas. Algumas espécies até emitem sinais que atraem insetos predadores para eliminar os herbívoros que as atacam. O aroma de banana e de balas sabor banana vem do acetato de isoamila, que também faz parte do feromônio de alarme das abelhas. Comer perto de uma colmeia pode provocar ataques, já que o cheiro é interpretado como sinal de perigo. Geografia e história da Terra, Estados Unidos e Rússia estão separados por apenas 3,5 km no Estreito de Bering, entre as ilhas de Homers, as montanhas Apalaches, as terras altas da Escócia e a Cordilheira do Atlas já formaram uma só cadeia, quando os continentes eram unidos na antiga Pangeia. A Inglaterra não está entre os 5 países com mais falantes de inglês. A lista é liderada por Estados Unidos, Índia, Paquistão, Filipinas e Nigéria. Os anéis olímpicos têm 5 cores, porque pelo menos uma delas aparece em todas as bandeiras do mundo. E cada anel representa um continente habitado. Objetos do dia a dia, as saliências nas teclas FJ, servem para orientar os dedos de quem digita sem olhar para o teclado. O pequeno cabo nas garrafas de xarope de bordo é uma lembrança das antigas garrafas de cerâmica, que precisavam de alças para transporte. Hoje é só um toque de tradição: vida, morte e som. Pesquisas indicam que a audição é o último sentido a desaparecer antes da morte. Mesmo com um cérebro quase inativo, o som ainda é processado nos instantes finais. Ninguém sabe ao certo se a pessoa compreende o que ouve, mas o fato traz uma dimensão profunda para o silêncio final. O vídeo termina com leveza e humor. O narrador diz que gostaria de ouvir Highway to Hell nos últimos momentos e convida o público a compartilhar mais curiosidades. Fecho essas histórias, revelam como o mundo é cheio de contradições fascinantes. Há frutas que não são frutas, animais com múltiplos corações, plantas que pedem ajuda pelo ar e curiosidades que misturam humor e ciência. Cada fato mostra que, por trás do que parece comum, há sempre algo extraordinário esperando para ser descoberto. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, se quiser ver mais curiosidades como estas, deixe seu comentário contando o tema que você gostaria de ver no próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.